Ei, gente, boa noite. Nós de volta, num formato diferente, né? Do que nós temos nosso hábito, da nossa presença, mas isso não impede que a gente adquira conhecimento, que a gente tenha interação. É apenas um formato diferente. E nós daqui, vocês daí, nós faremos, né, o melhor para dar tudo certo, tudo acontecer da melhor forma possível, tudo fluir muito bem, né? E é claro que nós teremos, sim, vão surgir, né, meus estudantes de logística, vai surgir, né, demandas, vão surgir alguns problemas, mas nós não fazemos o curso de logística à toa. Então é para isso mesmo que a logística existe. Já não se chama logística, né, à toa por nada. Se chama logística justamente porque nós vamos encontrar uma boa logística, nós vamos desenvolver um processo onde todos vocês possam participar, né? Onde todos vocês possam interagir. Então, o que eu quero deixar com vocês é o seguinte: não desistam, persistam, se comuniquem, falem com aqueles que ainda, né, não estão sabendo do que está acontecendo, de todo esse novo processo. Mas, por favor, não desistam mesmo, né? Falta pouco tempo para vocês se formarem, então não compensa de forma nenhuma desistir agora. Nós sabemos que é um momento muito difícil, muito diferente, mas que não é só referente à nossa escola. Infelizmente, referente ao mundo todo, e o mundo todo está se readaptando, e nós vamos nos readaptar também, ok? Então, agora eu vou passar para vocês alguns slides de coisas que até nós já vimos. São, aqui, vamos lá. Vai dividir a tela, tá, gente? Eu tô aqui, ó, parecidinha para vocês aqui em cima. Então, nós vamos começar a nossa aula de inglês. E nós vamos falar, né, sobre os substantivos. Já foi até mencionado, nós já tivemos outra aula referente a esse assunto, mas como já tem algum tempo, então achei melhor, né, nós retornarmos esse assunto para poder não ficar nenhuma dúvida, né? Então, nós estamos aqui retomando. Mas esse assunto tem na apostila de vocês, né? Não tem nenhum problema, nenhuma dificuldade, né? Nenhum assunto que vocês não saibam. Então, olha aqui, ó. Substantivo. Em inglês, nós também chamamos de nouns. Essa coisa chatinha mesmo, né, para nós. Falando assim um pouquinho, né, afônico, meio gripado, mas é assim a pronúncia, nouns. Substantivo é a classe de palavras que nomeiam seres em geral, objetos, lugares, sentimentos, entre outros. Os substantivos estão entre as palavras mais importantes de um idioma. Mesmo que haja um vasto conhecimento sobre as regras de gramática de uma língua, sem os substantivos a comunicação seria extremamente difícil. É a lógica, né? Não tem como fugir disso. Não adianta só, nós sabemos, né? Vamos trazer um pouquinho da nossa ideia e do nosso conhecimento de língua portuguesa, que também norteia a língua inglesa da mesma forma. Nós sabemos que os verbos, eles nos denotam, eles passam a ideia de quê? De ação. Mas não vai existir uma ação se não existir quem a execute. Então, o substantivo nos demonstra o quê? Quem está executando aquela ação. Não é isso que eles vêm nos dizer? Quem está executando a ação? Aquela informação é referente ao quê, por exemplo? Então, é isso. Então, não existiria nenhum sentido, não existiria nenhuma comunicação se não existisse o substantivo. É a mesma ideia que nós temos na língua inglesa. E aí, eu achei um vídeo muito, muito bacana, muito legal aqui, que fala sobre os 20 principais substantivos em língua inglesa. São muitos, tá, gente? Isso aqui é só uma pequena ideia e eu quero passar para vocês, né? Para vocês terem assim, uma noção de quais são esses substantivos. Mas é só realmente um resumo, né? De alguns substantivos que são bem falados em língua inglesa. Porque quando a gente trabalha com
língua, de uma forma geral, como nós falamos muito, nos comunicamos bastante, então nós temos a ideia de que nós temos muitas palavras, muitos verbos, e nós temos um grande número de palavras, de verbos, substantivos, adjetivos, nas línguas de uma forma geral. Mas eles não são tantos assim, não são 20, é claro, né? Isso aqui é só uma ideia para vocês perceberem. Mas não são 20, são muito mais, né? Em língua inglesa, como assim também em língua portuguesa. Só que a gente, como a gente fala muito, bastante, se comunica, então a gente acha que são infinitos e que nós não teremos nunca condições de observar, né, um número grandioso de palavras. Mas isso é só uma ideia, porque quando a gente começa realmente a estudar as palavras, etimologia de palavras, semântica de palavras, a gente percebe que é um número grande, mas não é um número impossível de nós estudarmos, de nós observarmos, de nós realmente fazer essa análise. Por exemplo, os 20 substantivos mais comuns em língua inglesa. Alguém foi lá, estudou, percebeu que em muitos diálogos, em muitas conversas, esses eram os substantivos que mais apareciam. E resolveu fazer esse vídeo. Porque funciona dessa forma mesmo. Mas como nós falamos muito, a gente não percebe que nós repetimos, às vezes, um número maior de palavras do que de outras palavras. Então, vamos lá. Vamos ver esse vídeo aqui. Government, governo. 19. Point, point, ponto. 18. Case, case, caso. 17. Week, week, semana. 16. Work, work, trabalho. 15. Place, place, lugar. 14. Woman, Então, gente, olha só, vocês observaram? Esses são os 20. E eu tenho certeza que, pegando aí pela memória, vocês
vão, né, perceber que em muitas músicas, em muitos anúncios, vocês já viram essas palavras. Por quê? Porque definitivamente elas são as mais faladas em língua inglesa. Então, é como eu falei, alguém observou isso e resolveu fazer esse vídeo e fez um estudo e percebeu que essas são as 20. Isso realmente acontece. Que se nós começarmos a observar os anúncios, as propagandas, as músicas, nós vamos perceber que essas palavras são bem utilizadas na língua, que elas realmente são necessárias para poder fazer uma boa comunicação. Que as várias situações que acontecem, nós sempre utilizamos essas palavras em língua inglesa. Quando nós analisarmos os textos, quando nós lermos, quando nós vemos e-mails, quando nós vemos notícias, né? Especialmente na área de vocês, né? Quando vocês estiverem lá lendo algum e-mail que chega em língua inglesa, porque a gente sabe que, entre aspas, corre o risco disso acontecer. Porque a logística, né, as empresas de logística, elas se relacionam com muitas empresas, né, de outros países, e como nós sabemos, não é à toa que nós estamos aqui estudando a língua inglesa, por quê? Porque realmente a língua inglesa é a língua mais falada do mundo, especialmente comercialmente. Não tem como fugir disso. Então nós temos que ter noção, nós temos que saber realmente um pouco da escrita, um pouco da pronúncia, para que você chegando a ocupar uma vaga, né, de algum cargo logístico que exerça a comunicação, tem que ter noção disso, né? Como nós já falamos em sala de aula a respeito disso. E o substantivo, como ocorre em língua portuguesa, há tipos de substantivos. E assim, há dois aqui, como eu falei na última aula, que eles diferem, né, bem da língua portuguesa. Mas o restante é bem parecido. Quando eu falar aqui, vocês vão perceber isso. E também porque você já viu. Por exemplo, proper nouns. Nomeiam seres de forma específica. Os substantivos próprios são, por exemplo, as palavras que designam nomes de pessoas, de lugares geográficos, dias da semana, meses, nome de marcas, títulos profissionais, etc. Então, olha aí, Richard. Nós sabemos, né, por conhecimento mesmo, de texto, de filme, de vivência, até por trazer palavras estrangeiras para o nosso país, nós conhecemos pessoas que se chamam Richard, é o nome próprio. Brasil, observe que Brasil aqui, em língua inglesa, é escrito com Z. E para nós aqui, em língua portuguesa, é escrito com S. Mas é isso. Então, quando a gente fala de proper nouns, nós estamos falando de nomes próprios. Tem isso, tem essa classificação de substantivo em língua portuguesa? Tem, é a mesma coisa. Também tem a mesma definição da mesma forma. Então, vocês podem gravar por isso, né, que não difere de língua portuguesa de língua inglesa, o conceito é o mesmo, e a verificação da palavra, o reconhecimento das palavras, também é a mesma coisa. São o quê? Substantivos próprios, que nomeiam lugares, que nomeiam seres, que nomeiam os títulos. É o mesmo conceito de língua portuguesa, é o mesmo que nós encontramos em língua inglesa. Agora vamos lá. Common nouns, substantivos comuns. Nomeiam seres da mesma espécie. São substantivos que referem a coisa em geral. Quando a gente viu, né, agora no proper nouns, quando nós falamos de Richard, vem a nossa memória, mesmo que a gente não conheça ninguém chamado Richard, mas nós vamos nos lembrar de quê? Nós vamos nos lembrar, assim, de cara, né, vamos colocar, de um cachorro que se chama Richard? Naturalmente, não. Nós vamos nos lembrar do quê? De um homem, né, de uma figura masculina que se chama Richard. De um homem mesmo. Agora, quando a gente fala assim, ó, por exemplo, tá aqui, bookstore, que quer dizer livraria. Quando eu falo simplesmente a palavra bookstore, eu estou falando especificamente de uma livraria? Estou falando? Não. Eu estou falando de uma maneira geral. Bookstore, uma livraria qualquer. Agora, se eu falar assim, ó, leitura, livraria leitura, ou bookstore leitura, eu estou sendo específica.
Mas quando eu falo a palavra, o substantivo comum, bookstore, eu estou falando apenas de uma livraria, seja ela qual for. É claro que quando eu falo, se estiver dentro de um texto, né, vai ter um argumento, né, nós vamos estar ali conversando, eu vou estar falando sobre alguma coisa específica e vai surgir algo específico em cima desse bookstore. Mas eu simplesmente falar a palavra solta, bookstore, eu não estou falando nada específico. Eu estou falando de uma palavra comum. Um noun coming, ou seja, um nome comum. Common nouns. Vamos lá. O grupo dos substantivos comuns, ou seja, common nouns, eles vão se subdividir. Vão ter mais duas coisinhas aí para nós analisarmos. O grupo de substantivo comum engloba alguns substantivos. Confira abaixo. Olha aqui. Concrete nouns, substantivos concretos. Eu vou falar aqui, ó, substantivos concretos. Employee, que quer dizer funcionários, e banqueiros. Nomeia os seres concretos com existência real ou imaginária. Olha só, gente, por que é substantivo? É quase o mesmo conceito que a gente tem lá em língua portuguesa. Nomeia os seres concretos com existência real ou imaginária. Quando eu falo assim, employee, que é funcionário, um funcionário, quando eu falo funcionário para vocês, vocês imaginam o quê? Vocês imaginam, né? Vão delirar, né, gente? Um papel voando. Quando eu falo employee, funcionário? Não. Vocês imaginam o quê? Uma pessoa que trabalha, que exerce uma função em uma determinada empresa. Esse é um funcionário. Partindo de uma ideia assim, bem simplista mesmo. Um funcionário, a gente pode tocar no funcionário? Vamos colocar nesses termos. Pode, não pode? Então, a gente pode partir da ideia de que o funcionário ele tem uma vida. Não é uma vida? Ele é um ser que existe. Olha lá. Nomeia os seres concretos com existência real. Ele é real, não é? Beleza? Ele é real. Então, isso é o quê? Um substantivo concreto em língua inglesa. Tem existência real. Ok? Agora vamos lá para o próximo. Deixa eu ver qual que é aqui. Collective nouns. Quando a gente já fala sobre collective nouns, só a palavra, porque a gente ouve bem essa palavra, né? Ela é muito comum. Collective nouns é o quê? Substantivos coletivos. E aí, vou usar o mesmo exemplo que eu usei, né, da outra aula. Quando a gente fala assim, ó, nós temos por hábito falar isso, né? A gente tá saindo de casa, né, e vai falar assim, nossa, tem que correr para poder pegar o coletivo. Muitos falam pegar o ônibus, mas vamos colocar o coletivo aqui, né? O itinerário do coletivo é rua C. Aí a gente fala coletivo. Vamos lá nos nossos delírios, né, gente? Quando nós falamos de coletivo, nós imaginamos alguma coisa assim que seja unitária, uma só, ou nós imaginamos algo que seja coletivo realmente, junto, mais de uma coisa, não é? Então, quando a gente fala collective nouns, são o quê? São coisas, são, né, pessoas, são animais, são objetos que a gente junta e nomeia de uma forma geral. Nomeia os seres pertencentes a um conjunto de uma mesma espécie. Olha aí, ó. Por exemplo, Army of Soldiers. O que quer dizer isso? Exército de soldados. Olha a outra expressão. Hive of bees. Hive of bees. Enxame. Enxame vai ser o quê? De abelhas. Não é o mesmo conceito que nós temos em língua portuguesa? É a mesma coisa. Em vez de eu falar assim, olha, tem, né, lá na apostila de vocês, eu acho que nessa apostila de vocês tem. Aí eu vou falar assim, uma abelha
está voando ao redor da casa. Aí eu falo outra frase. Outra abelha está rodando. Outra e outra e outra. Ao invés de eu for enumerar todas as abelhas que estão ao redor da casa, né? Numa situação assim, né? Bem catastrófica. Não é muito melhor se eu falar, tem um enxame correndo da casa. Não é muito mais fácil do que eu enumerar todas as abelhas, contar uma por uma, para eu poder ficar falando quantas abelhas estão correndo ao redor da casa, né? Voando ao redor da casa? Não é muito melhor? Então é para isso. Para isso que nós temos o coletivo, substantivo coletivo. E da mesma forma ele funciona em língua portuguesa e em língua inglesa. Vamos lá para o próximo. Também, esse aqui tem o mesmo conceito. Abstract nouns. Abstract nouns. Substantivos abstratos. Nomeiam qualidades, sentimentos. Ao contrário do substantivo concreto que nós vimos, abstract nouns. Nomeiam qualidades, sentimentos. Peace. Rain. Olha aqui, vamos pensar na paz. Peace. A paz, ao contrário do que nós vimos lá no substantivo concreto, nós vimos um funcionário. Quando a gente pensa em um funcionário, a gente pensa em uma pessoa que está trabalhando para uma empresa, ele é funcionário daquele lugar. A gente imagina uma pessoa concreta, um homem, uma mulher, um idoso, né? Um adolescente, por ser menor aprendiz, um jovem, por ser jovem aprendiz. Agora, quando a gente fala em peace, quando a gente fala em paz, a gente imagina a paz andando assim. Quando a gente fala em paz, a gente imagina que ela tem corpo, que ela tem cabeça, que ela tem mente. Como é que a gente imagina a paz? A gente imagina a paz como o quê? Ela é um estado. Ela não existe por si só. Ela é um estado. A paz, ela só existe através de alguém, através de uma situação. Nessa situação que nós estamos vivendo aqui, né? Da pandemia, por exemplo, nós estamos procurando a paz. E a paz, nesse momento, né, na pandemia, no mundo inteiro, ela virá através do quê? Ela virá através de uma vacina, ela virá através de um remédio. Não é assim que vai acontecer? É assim que ela vai acontecer com relação à doença do coronavírus. Ela vai se concretizar dessa forma. Então, ela não existe por si só. Ela existe através de uma pessoa ou através de uma situação. Então, essa é a diferença do concreto para o abstrato. O abstrato necessita de algo que seja ali, um instrumento para que aquilo dali aconteça. E o concreto não, ele existe por si só, ok? Ficou claro? É isso aí. Agora vamos lá. Agora o calabonaus. Calabonaus. Esse aqui. Substantivos contáveis. Os substantivos contáveis são aqueles que podemos contar e enumerar. Car, dog. Nós podemos contar, se a gente for ali na rua e tiver um bando de cachorro, nós vamos poder contar quantos dogs teremos ali? Sim. Então, esse daqui é o contabonaus. Calabonaus. Agora, ao contrário dos substantivos, esse é diferente, ó. Os substantivos contáveis, esses dois aqui, ó, o contáveis e os incontáveis, e calabonaus e calabonaus. Esse difere da nossa língua. Nós não encontramos esses dois substantivos, essas duas classificações na nossa língua portuguesa. Por quê? Os substantivos contáveis em língua inglesa, como o próprio nome já diz, a própria expressão, calabonaus, eles são contáveis. Eu posso pegar e contar. Os icalabonaus, ou seja, os incontáveis, os substantivos incontáveis, são aqueles que não podem contar. Eu tô aqui, gente, ó. Mas a palavra está escrita certo, tá? Que não podemos contar. Geralmente precisamos recorrer a uma palavra específica para quantificar esses substantivos. O que acontece? Os substantivos incontáveis, eles precisam de uma medida para eles serem contados. Essa é a grande diferença. Por exemplo, cough. Usando o mesmo exemplo da outra aula.
o café. Imagina só o líquido. Tem jeito de eu contar o café, o líquido? Verdadeiramente, a gente pensar assim, né? Numa situação concreta a respeito disso? Não, não tem jeito de eu contar o café, o líquido café. Tem como eu pedir uma xícara com café. Tem como eu observar uma garrafa com café. Aí é como eu contar. 2 cups. Agora tem como eu contar. Se o café estiver dentro de algo que pode ser medido. Dentro de uma xícara, dentro de uma garrafa. Aí a gente vai aqui pro money. Tá todo mundo atrás disso, né? Principalmente agora. Só Jesus na casa. Mas enfim, vamos seguir. Aí você fala assim, não, professora, mas money tem nota. Tem como contar. Tem como eu contar o papel. Quantos papéis eu tenho ali. Agora, não tem como eu quantificar o dinheiro em si se eu não souber a unidade de medida, que no caso é o nome da moeda. Se é dólar, se é real. Estão entendendo? Essa é a diferença. Então, o café, coffee. Se ele estiver dentro da xícara, eu vou conseguir quantificar. Eu vou conseguir ter uma unidade de medida que vai me falar ali. Quantas xícaras de café com café eu tenho, quantas garrafas com café eu tenho. A mesma coisa é o money, a mesma coisa é o dinheiro. Eu vou poder contar quantos papéis. Mas a unidade de medida é o nome da moeda. Ou é o dólar, ou é o real. Aí eu posso quantificar. Agora, fora isso, substantivo incontável. Ok? Agora, ó, capanaus. Substantivos compostos. Nós também temos ele em língua portuguesa, da mesma forma, o mesmo conceito. Os substantivos compostos são aqueles que possuem mais de uma palavra na sua formação. Essas palavras podem estar aglutinadas, ou seja, juntas. E aí, às vezes, por não sabermos a etimologia da palavra, lembra aqueles pedacinhos da língua portuguesa que nós estudamos em sala de aula? Ah, não, vocês não estudaram. Mas existem os pedacinhos da palavra, a história da palavra. Igualzinho tem a história da nossa vida, né? De como nós nascemos, tem a mesma coisa a história da palavra. Qual que é a origem da palavra, de onde ela veio, qual que é realmente a geração daquela palavra. Então, é a etimologia da palavra. E, às vezes, por questão mesmo, né, que eu já falei com vocês, língua, idioma, é uma coisa mutável. É uma coisa que nós usamos. Então, nós estamos, né, à mercê do uso mesmo. E nós vamos usando e as coisas vão se modificando. Então, pela força do hábito do uso, acaba que elas vão se aglutinando, ou seja, se juntando. Antigamente, vamos colocar assim, né, era uma palavra só. Eram 2 palavras. Com o tempo, pela força do hábito do uso, acabou se juntando, e aí passa tanto tempo que está sendo dita, falada daquela forma, que ela se junta e não tem como mais se separar. Acaba que ela entra na língua mesmo, se torna oficial. Foi como aconteceu com voz me sei, que é o famoso que virou você, depois virou C, depois virou C, e agora já é o C sozinho, né? De uma forma popular. Não formal, porque a gramática aí são outros 500. Mas, enfim, vamos lá. Essas palavras podem estar aglutinadas, formando um único termo, podem estar separadas por hífen ou apenas separadas por espaço. Futebol é uma palavra aglutinada. Eram 2 palavras que, com o tempo, com o uso, juntaram-se e tornou aquilo formal. Então, quando a gente fala se tornou formal, por quê? Porque definitivamente foi parar lá no dicionário, que é realmente o que descreve as nossas palavras de uma forma formal, e lá está escrito como? Estão escritos juntos. Então, juntou as 2 palavras, deu um significado real para as 2 palavras, elas se tornaram uma só. Ok? Gênero do substantivo. Quando a gente fala em gênero do substantivo, aí a gente vai pensar em gênero mesmo.
masculino e feminino. Deixa eu ver se eu acho meu cursor aqui, gente. Eu saí do gênero do substantivo. Em inglês, os gêneros não tem, em inglês, o substantivo não tem gênero. Então, isso aí difere da nossa língua portuguesa. Porque em língua portuguesa, o substantivo tem gênero, masculino e feminino. Em inglês, isso não acontece. No entanto, há alguns substantivos, olha as exceções aí, têm tradicionalmente formas diferentes por estarem também associados ao gênero biológico da palavra em si. É o caso, por exemplo, da palavra... Deixa eu ver. É porque eu estou olhando aí aqui, tá, gente? Então, vocês... Pode ficar tranquilo. Actor. Ator. Qual que é? Isso aqui são as exceções, porque em inglês, volto a falar, a maioria dos substantivos não tem masculino e feminino. Nós vamos conseguir ler e entender que está falando de homem ou está falando de uma mulher pelo contexto. Porque na maioria das vezes nós vamos usar a mesma palavra, tanto para falar de homem quanto para poder falar de mulher. Ok? Mas há suas exceções. Actor, ator, é uma exceção. Quando eu falo de actor, eu estou falando de um homem. Quando eu falo de actress, eu estou falando de uma atriz. Então, há suas exceções, mas na sua grande maioria, os substantivos, os nouns, em língua inglesa, não tem gênero masculino e gênero feminino. É uma coisa só. E nós temos que distinguir. Professora, como é que eu vou saber que está falando de homem? Como que eu vou saber que está falando de uma mulher, né? De uma forma assim, geral. Lendo o contexto. Aí nós vamos conseguir descobrir. Plural dos substantivos. Os substantivos, gente, eles têm plural e eles têm regras. E isso também está lá na apostila de vocês. Mas, de qualquer forma, eu achei uma coisa muito bacana. Para formarmos o plural de substantivos em inglês, precisamos seguir determinadas regras que estão diretamente relacionadas às terminações das palavras, diferente da língua portuguesa. Porque nós aqui, na sua maioria, o que nós usamos para poder identificar o plural? Nós vamos lá no final dos nossos substantivos e colocamos o S. E é claro que vai ter toda a concordância, né, gente? Na frase, para aquilo dali ficar gramaticalmente correto. Porém, em língua inglesa, isso é diferente. Dependendo da terminação do substantivo, eu vou colocar S, mas dependendo, existem regras para eu colocar aquele S ou não colocar aquele S. E aí, deixa eu colocar aqui para vocês. Eu achei um videozinho muito bacana que fala de uma forma diferente sobre... Peraí, que já começou. Sobre as regras para poder usar, né, o substantivo, as regras para poder usar o plural nos substantivos. E eu achei bem legal, e é uma forma assim, bacana da gente trabalhar, né, gente? Trabalhar de uma forma diferente. Ouve aí.
Ok. Viram? Observaram? Vamos voltar aqui para a nossa aulinha. Vamos lá. Aí. Então, gente, em língua inglesa é diferente o nosso plural, né? Ele acontece de uma outra forma, de uma outra maneira. Mas existem regras, não é comum como nós colocamos em língua portuguesa, onde a gente coloca apenas o S, né? Em sua maioria. Lá no final das palavras a gente acha o plural. Então existem as regras, tem lá na apostila de vocês podem procurar. Aqui eu achei bacana, esse vídeo fala de uma forma diferente, né? Uma forma legal, bem, né? Diferente mesmo, para a gente poder aprender. Porque a gente sabe que o nosso cérebro, né? Com uma musiquinha, vai ficar mais fácil da gente poder decorar. Mas tem na apostila, nós vamos trabalhar assim o uso, né? Que vocês sabem que eu gosto de trabalhar a prática. Não adianta só nós sabermos a teoria, né? E não absorvermos mesmo a prática, ok? Então, nós vamos aprender a prática. Na língua inglesa, 3 artigos. Aí agora a gente já mudou. Substantivo, nós vamos começar artigo agora. Em língua portuguesa, quais são os nossos artigos, gente? Definidos e indefinidos? OA, e os definidos, e uma, e os seus plurais. Ok, isso mesmo. Em língua inglesa, nós temos 3. São 3 artigos. Na língua inglesa, há 3 artigos. O a, and, the. E eles são sempre usados antes de um substantivo. Isso também é normal na língua inglesa, na língua portuguesa, que é usado quando? Depois do substantivo. Normal. Antes do substantivo, perdão. Normal, né? O artigo, ele sempre acompanha o substantivo. Só que em língua portuguesa nós temos 4, os seus plurais, e em língua inglesa nós temos 3. E não tem essa história de plural, não, são só os 3. E vamos ver como é que nós usamos. Na língua inglesa há 3 artigos, o a, and, the. E eles são sempre usados antes do substantivo. Os indefinite articles, ou seja, artigos indefinidos. Indefinite articles, artigos definidos em inglês, que vemos aqui contempla apenas o singular. Eles são usados quando falamos de algo que não é específico. Por exemplo, a table refere-se a uma mesa, ou seja, uma mesa qualquer. Ok? Então, em inglês são 3, a and the, e eles se referem, por exemplo, a, não são específicos. Eles são usados quando falamos de algo que não é específico. Olha só. Talvez você queira comer... Deixa eu tirar daqui de novo, gente. Talvez você queira comer an apple, ou seja, uma maçã, sem especificar qual é a maçã. A regra diz que palavras iniciadas por sons de vogal, lembrem-se, sons de vogal. Não quer dizer a escrita da vogal, como a gente conhece em língua portuguesa. As vogais A, E, I, O, U, mas não quer dizer isso. Quer dizer o som de uma vogal. É claro que na sua maioria, o som da vogal A, E, I, O, U vai ser o som da vogal em língua inglesa. Então, antes disso, a gente vai colocar o AN, ou seja, N. Mas nem sempre. Às vezes o que parece não é. Vamos continuar aqui para vocês verem. A regra diz que palavras iniciadas por sons de vogal são acompanhadas de N. Se a palavra começar com o som de consoante, o artigo que acompanha é A. Então, frisa bem. Começou com o som de vogal, AN, N. Se começou com o som de consoante, A. Ok?
Porque quando a vogal tem o som de consoante, a consoante não tem som. Temos exceção à regra. Aquela coisinha que a gente sempre sabe, né? Vou eu mudar de lugar de novo. D. O artigo definido em inglês. O artigo definido em inglês, ao contrário dos indefinidos, o a e and são indefinidos. O the é definido. É indefinido. É definido. Fala de objeto específico. Não uso the com. Então, vou prestar atenção. Dica. Nomes próprios como London, Steve Jobs, por aí afora vai. Esportes como basquetebol, idiomas como English, matérias ou campos de estudo. Sempre use the com nomes de rios, mares, oceanos, desertos, golfos, florestas, países com esse tipo de substantivo, você vai usar o the. Com aqueles outros lá, nomes próprios, esportes, idiomas, você não vai usar o the. O artigo definido em inglês, ao contrário dos definidos, fala de um objeto específico. Ok? Ficou claro? Vamos ver aqui. Por enquanto, aqui chegou ao fim. Mas vamos lá. Gente, então, isso aqui foi mais uma aula de revisão, que nós já tivemos, né, uma aula falando sobre esse assunto, sobre substantivo e sobre artigo. Eu vou mandar uma atividade através do Google Sala de Aula. Vocês vão entrar lá, vocês verão a atividade e tudo vai ser diferente, né? Porque vocês sabem que eu não gosto de fazer atividade mostrando o valor da atividade, a não ser as provas e os trabalhos. Mas, com esse recurso do Google Sala de Aula, então eu vou colocar os valores lá. Mas, gente, deixa eu falar com vocês. Não se afligem, não fiquem nervosos, ansiosos. Quando a gente coloca ponto, o estudante fica muito temeroso. Eu errei, eu acertei, e eu estou, né, fazendo de uma forma que vocês consigam já visualizar a nota. Mas não é para poder ficar estressado, nervoso, e ficar com aquela ideia, perdi ponto, que vocês sabem, né, qual que é meu objetivo. Meu objetivo é gerar em vocês conhecimento. Ponto, a gente tem como recuperar. Conhecimento, devido ao tempo, que ele é muito curto, aí é difícil. Mas ponto, a gente consegue recuperar. Então, eu quero que vocês façam com atenção. Será relativo a esse slide aí dos 20 substantivos, né, que eu passei aqui, aquele videozinho. Será relacionado a isso. Leiam os slides para vocês fazerem a atividade com tranquilidade, mas não vai ser nada difícil e impossível. Né? Essa atividade vai ser mais mesmo na área da gramática, desse assunto que nós vimos aqui agora, substantivo e artigo. E aí nós vamos passar a estudar os nossos textos, né? Uma coisa mais relacionada à área da logística, relacionada ao que está acontecendo no mundo neste momento. Ok? Então, falo com vocês de novo. Não fiquem estressados, não fiquem nervosos, apreensivos. Façam com tranquilidade. Não é nada impossível de ser feito. Basta olhar os slides, ler os slides novamente, assistir a aula quantas vezes for necessário, prestar atenção naquele videozinho sobre os 20 substantivos mais usados em língua inglesa. Ok? Então, por hoje é isso. Espero que tenha ficado bacana, tenha ficado legal, tenha o retorno. E nós vamos trabalhando. E vamos, mais uma vez eu falo com vocês, nós vamos construir estratégias para envolver todos vocês, para não ficar ninguém do lado de fora. E falo mais uma vez, não desistam, persistam, porque falta muito pouco para vocês concluírem esse curso. Não vale a pena, de forma nenhuma, nunca vale a pena desistir. Mas para vocês que estão tão próximo, não vale a pena desistir de forma nenhuma, ok? Beijo, fique com Deus e até a próxima.